Hoje, no nosso encontro da comunidade, 29 de março de 2023, nosso encontro da comunidade, a gente vai receber a Maiara Magalhães, que é uma sexóloga, para conversar um pouco sobre as dúvidas mais comuns de vocês na esclerose múltipla. Então, eu sou Maiara Magalhães, sou psicóloga, também sou jornalista e tenho uma especialização em sexologia clínica. Então, eu atendo as pessoas que têm algum tipo de disfunção sexual, que não está satisfeito com alguma questão sexual, qualquer demanda entre quatro paredes pode chegar para mim, né? Claro que qualquer quando demanda? chega... entre quatro paredes, entre quatro paredes. Mas claro que é aí que eu ia continuar, viu, Matheus? Claro que quando a gente recebe qualquer pessoa, a gente vai excluir causas físicas, que seria, né, para um médico tratar, né, um psiquiatra, talvez, mas fora isso, a gente sabe que muitas das questões sexuais estão aqui, né, estão no âmbito psicológico, então chega bastante coisa. Eu atendo presencialmente aqui em Salvador, mas também atendo online. É onde eu atendo mais, inclusive. Né? Tenho paciente em vários lugares aqui no Brasil, tenho paciente brasileiro fora também. Então, esse é o meu trabalho. Gosto muito de atuar na área de sexologia. E, para mim, é um prazer imenso estar conversando com vocês hoje. Eu tenho recebido alguns convites, assim, meio inusitados, sabe? E eu estou tendo a oportunidade de aprofundar em temas que, geralmente, no nosso dia a dia a gente não vê tanto, né? Então, está sendo muito interessante. Semana passada eu fiz uma palestra sobre autismo e sexualidade, agora estou conversando com vocês, né, sobre esclerose múltipla. Tem uma paixão que é educação sexual e uma segunda que eu chamo de missão, que é o orgasmo feminino. Então, eu tenho um curso online também sobre orgasmo feminino, né? Não me conformo com mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo, né, sabendo que são questões que a gente pode resolver porque são emocionais, né? Então, já vi aí que você colocou meu Instagram, Maiara Magalhães com Y. Acertei? Maiara Magalhães Sexologia, exatamente. Respondo direct, sexologia. Errei. Eu até estou pensando em mudar, mas é porque é antigo, e desde quando eu estudava, eu mantenho sexologia. Mas aí é isso, estou à disposição, lá tem meu contato também, de WhatsApp, fala diretamente comigo também, eu sei que não é fácil falar de sexualidade, isso é para todo mundo, viu, gente? Quando você fala, Matheus, que o pessoal está tímido, todo lugar que eu chego é igual, mas logo, logo, as pessoas percebem que é um tema natural, né, e pelo menos deveria ser assim, então, daqui a pouquinho vocês vão estar aí tudo levantando a mãozinha. Espero conseguir responder todas as perguntas também. Você faz caixinha de pergunta também no Instagram? Pode, claro. Faz caixinha lá? Eu faço caixinha e o pessoal me manda direct o tempo todo também. Aí, sempre que eu posso, eu respondo. E que eu sei responder, que tá sob minha alçada, né? Joia, muito bom. Eu nem sei se eu poderia ter falado, mas falei do seu parente. Perguntaram quem é seu parente e que idade que ele tem. Eu vi. Qual que é a relação com a doença, então? Então, eu até chamei, ele deve entrar, porque ele falou que queria participar. É meu tio, ele não é meu tio de sangue, não. Ele é casado com minha tia, mas a gente tem uma relação tão próxima que eu escolhi para ele ser meu padrinho, né? E ele estava me contando, eu até mandei um áudio para ele, falei, tio, você tem que participar lá do grupo e tal. Aí ele me contando como é que ele descobriu, né? Ele demorou 15 anos para fechar o diagnóstico dele, de esclerose, e ele é apicultor. Então, alguns sintomas dele parece que não evoluiu tanto a doença. Eu acho que ele saberia explicar mais do que eu. Mas ele atribui às ferroadas de abelha, que ele levou muita durante a vida, e eu não sei se tem algum tratamento experimental em relação a isso, mas eu sei que ele hoje já tem alguma limitação assim no caminhar, mas quem não sabe talvez nem perceba, nem nada, e ele é uma pessoa muito ativa, acho que é uma forma de lidar até com a esclerose. Ele não quer deixar de fazer nada, ele não quer deixar de testar nada por conta da doença. É bem interessante a história dele. Eu sou uma fã, então sou bem suspeita de falar. Joia. A esclerose, epidemiologicamente, é uma doença que afeta muito mais as mulheres. Então, assim, 80%, às vezes, em algumas estatísticas, de mulheres. Sem pensar em esclerose, o que assim, é a rotina do seu consultório? Assim, amanhã tenho 3 pacientes marcadas, eu aposto que vai ser isso, isso e aquilo. É libido, é o quê? Então, mulher geralmente ou é libido ou é a questão do orgasmo, a dificuldade de chegar lá.
E o homem, disfunção erétil e ejaculação precoce. Mas mais ainda disfunção erétil. E seu público é É o mais que mais chega feminino? para mim. Oi? Seu público é mais feminino? Menino, varia. Hoje eu tô com mais paciente homem. Hoje, mas já tive mais paciente mulher. Eu também atendo numa clínica de urologia, então ajuda a aumentar o número de pacientes homens. Eu tenho uma impressão que as mulheres também têm uma tendência, vocês vão discordar, ou concordar comigo. A mulher tem uma tendência mais a se acomodar numa situação sexual desfavorável. Talvez por conta da nossa cultura, da forma como nós somos criadas. Na verdade, todo esse contexto influencia muito nossa sexualidade, né, de forma geral. Mas eu tenho essa impressão que as mulheres meio que, é assim mesmo, deixa assim, e vai empurrando com a barriga. O homem, ele tem mais vergonha de falar do problema, ele tem mais dificuldade de falar do problema. Porém, quando bate o desespero, tipo, ele quer logo resolver. Agora, o homem tem uma questão também, ele quer logo um remédio para resolver, ele prefere aplicar uma injeção no pênis do que procurar um psicólogo. E aí, às vezes, não é suficiente, né? Porque, às vezes, a questão é emocional. Quase sempre. Falando nisso, uma das caixinhas que mandaram que eu fiz lá no Instagram para as dúvidas de hoje, perguntaram se... Eu vou complementar a pergunta. A pergunta foi, existe remédio para aumentar a libido? Essa é a primeira pergunta. Existe remédio para aumentar a libido? E se sim ou se não, o que então que aumenta? Como resolve o libido baixo? Então, sinto informar que ainda a pessoa que vai criar esse remédio, ela vai ficar trilionária, né? Porque é um dos maiores problemas, principalmente entre as mulheres. Mas ninguém ainda teve essa expertise. Por que, talvez, né? Porque o problema do desejo está muito ligado à cabeça. Na verdade, a sexualidade, de uma forma geral, a gente tem que entender que quem comanda tudo é o cérebro, né? A gente tem uma tendência a olhar muito para o genital, que é importante, obviamente, mas tá tudo aqui. Tem uma frase que diz que o órgão sexual mais importante não está entre as pernas, mas entre as orelhas, né? Então, é muito importante a gente cuidar da cabeça. E no caso das mulheres, a gente não foi educada para pensar em sexo, né? Vamos combinar. Quantos pensamentos um homem tem em sexo por dia? Se vacilar, pensa 24 horas. Eu, mulher, trabalho com sexualidade e se eu distrair um pouquinho, eu não estou pensando em sexo, eu estou pensando em outra coisa. Né? Então, para a gente é mais difícil. Então, se a gente não está estimulando a nossa mente o tempo inteiro, e é a nossa mente que manda os comandos para o nosso corpo, como é que a gente vai ter desejo sexual? Claro que tem várias outras questões que podem interferir, né? Eu vi alguns estudos, inclusive, mostram, né, por exemplo, se a mulher tem dor no sexo, é natural que ela perca o desejo também, né? Porque se está sendo uma atividade que não é prazerosa, então esse desejo vai se esvaindo, natural, né? Nos homens, a gente pede para testar logo como é que estão os hormônios, principalmente a testosterona. Se a testosterona estiver muito baixa, vamos dar uma olhadinha no hormônio para ver se está interferindo. Mas, geralmente, a questão está aqui. Não tem para onde correr. E aqueles negócios que dizem que é afrodisíaco lá, tribulos terrestres Tribulus e não sei o que, terrestre, maca peruana, Tem muita gente usando, não tem nenhuma contraindicação, até onde eu sei. Mas também não tem nenhuma comprovação científica ainda que traga algum benefício sexual. Então, se a mulher tem dor, não adianta se entupir, tomar um caminhão de maca peruana que não vai resolver o não problema, vai então tem que ir resolver. na causa do problema. E é muito, você falou de dor, é muito importante a gente frisar que dor no sexo não é normal, de jeito nenhum. Eu sinto uma dorzinha ali no início, depois passa. Não é normal, não é para sentir dor, né? Aí tem que ver onde é que está o problema. É uma questão de lubrificação? Por que não está tendo essa lubrificação, né? É por conta de alguma questão física? É por conta de algum medicamento que está tirando essa lubrificação? Ou é por conta desse pensamento que não está no sexo e por conta disso esse corpo não está preparado para uma penetração ou para uma relação sexual, né? Então, tem que avaliar o contexto, sim, mas não levar tudo para, no caso da esclerose múltipla, não levar tudo para a esclerose, não colocar tudo nas costas dela, porque também tem um contexto aí muito grande, social, cultural, que pesa bastante na nossa sexualidade.
Então, se hoje eu estivesse conversando aqui com outras mulheres, que ninguém que tem esclerose múltipla, eu provavelmente estaria falando a mesma coisa, tá? Porque é uma questão que todas nós enfrentamos em algum nível. E aí, curtiu o vídeo? Eu apareci aqui no finalzinho só para lembrar você de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Isso me ajuda a manter o canal ativo. Obrigado, até mais!